a nossa melhor forma de conseguir a providência de Deus, uma ajuda divina, conseguir realmente falar com o melhor amigo que a gente tem, é isso, a gente dobrar o nosso joelho e conversar com Deus, buscar o auxílio de Deus em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz que, assim, maldito o homem que confia no outro homem, mas aquele que confia no Senhor, ele é bem-aventurado, porque ele não se falha. E Deus, ele não quer saber se a gente tem recursos ou não. Deus, ele é um Deus que ajuda você independentemente do que você tenha. Um exemplo que eu queria trazer para vocês também é lá em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, versículo 2. Diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está comigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregoai, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e se retire da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Irmãos, aqui falando a respeito do povo de Israel, que estava sendo muito debilitado pelos midianitas. Por quê? Porque todo dia que Israel ele semeava, ele estava lá colhendo na sua tribo lá, aí vinha o povo de midianita e roubava o que Israel tinha. Então acabava Israel não tendo nada. E Gideão aqui, voltando aqui mais, ele estava lá pisando o lagar lá, e a Bíblia diz que Deus ele fala com Gideão. E Gideão ele começa a dizer que ele é medroso, que ele é tímido, que ele não ia ter coragem, mas Deus diz: vai nessa tua força, Gideão. Aí Gideão vai e convoca o povo. Quando Gideão convoca o povo, surgem lá 32.000 soldados. 32.000 soldados, a gente consegue saber que é um bom exército que dava para vencer muito facilmente os midianitas. Mas Deus, irmãos, ele é um Deus que ele realmente ele prova para a gente que ele não se prende às circunstâncias. Deus ele não se prende ao que você tem. Ele não quer saber se você tem muito recurso ou como você não tem. Porque isso faz com que a gente ache que não foi Deus, mas os nossos recursos. Para qualquer pessoa, um exército de 32.000, era a consequência, irmão, ganhar os midianitas facilmente. Mas Deus ele prova isso, dizendo que ele não quer isso, ele quer que as pessoas venham confiar simplesmente nele. Por quê? Deus ele começou a dizer que aquelas pessoas que eram medrosas, tímidos, voltassem. Aí o pessoal voltou, ficou só 10.000. Deus disse que ainda tinha mais, tinha muita gente. Aí Deus pegou e mandou aprovar o pessoal. Aí depois dessa aprovação ficou só 300. Então você vê, com 300 soldados, Deus ele derrotou um vasto exército, irmãos, com 300 soldados só. 300 pessoas. Deus ele não precisa de muitas coisas para mostrar a providência dele, não. Ele só precisa que a gente tenha fé nele, confie nele. A gente tendo fé e a gente reconhecendo que Deus ele tem o governo de todas as coisas, a gente vai para frente confiando no Senhor. E a nossa caminhada aqui na terra se torna muito mais prazerosa. Porque a gente sabe que todas as coisas que acontecem é porque Deus permitiu. Se Deus permitiu, tem um propósito. Deus ele usou esses 300 soldados e fez uma reviravolta assim naquele exército só com apenas esses 300. Voltando também um pouco mais ali, a gente encontra também outro exemplo, que Deus, ele, com um único anjo, ele conseguiu matar 185.000 assírios. Deus ele consegue dar livramento, irmãos, em vários casos aí. Não é porque Deus ele traz um exército grande, não é porque Deus ele tem a riqueza, não é porque ele usa essas coisas, não. É porque ele simplesmente ele governa todas as coisas. Uma coisa que hoje é bem aceita, que é até errado, irmãos, é que achar que Deus e Satanás se enfrentam no campo de batalha um do lado do outro, medindo forças. Você comparar Satanás, achar que ele tem a mesma força de Deus, que Deus ele vai se pôr no campo de batalha com Satanás e ficar pelejando, é o mesmo de acreditar que Deus ele não tem a força e não tem a sabedoria, a soberania completa. Deus ele não precisa, irmãos, se pôr em campo de batalha para derrotar qualquer inimigo que for, não.
Deus, ele simplesmente com uma ordem, com um olhar, ele consegue resolver todas as coisas. A soberania de Deus é isso, é acreditar que o nosso Deus, ele é o maior, ele tem todas as coisas e que ninguém consegue vencê-lo. Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 10. Então se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava uma mulher viúva apanhando lenha. Ela a chamou e lhe disse, ele a chamou, traze-me peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 côvados e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu. Elias, irmãos, ele, enviado por Deus, ele disse que uma viúva ia sustentá-lo ele nesse período aqui que não chovia sobre a terra. E quando ele chegou nessa viúva, a Bíblia diz que ela não tinha nem direito para ela e para seu filho. E é por isso que eu digo que a providência de Deus, ela requer que a gente tenha fé em Deus. Porque, pense bem, uma viúva que ela só está com seu filho lá, só tem um punhado de comida, chega um desconhecido e pede que ele dê primeiro a ele, é uma coisa para a gente pensar. Já pensou se ela não tivesse feito isso? E o mais interessante, irmãos, é que não só tinha uma viúva em Israel, não só tinha essa viúva, mas Deus, ele envia a providência dele naquelas pessoas que têm fé. Então, Deus, ele enviando essa providência dessa viúva, ele pede, e ele diz, faz o primeiro para mim. Ela aceitando a voz do profeta, Deus vai e abençoa ela. Então a comida dela não faltou e o óleo dela também não faltou, irmãos. Então do mesmo jeito que a gente, se a gente confiar no Senhor, a gente ter a certeza que Deus, ele vai prover, a gente tem uma plena certeza também, irmãos, que Deus, ele é soberano e que a gente não precisa temer. A Bíblia dizendo, a gente não precisa temer as coisas como as pessoas do mundo temem. Tem medo de tudo, tem gente que não anda em vários lugares, não faz isso, não faz aquilo, com medo, irmãos, achando que qualquer pessoa pode mexer com a gente sem a permissão de Deus, e não é assim. A Bíblia diz que Deus, se alguma coisa acontece comigo, com você, é porque Deus permitiu. Se Deus não permitiu, não vai acontecer, mas se aconteceu, é porque Deus permitiu e ninguém podia impedir. Então a Bíblia também diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Não tem ninguém que possa impedir o mover de Deus, uma ação de Deus. Deus, quando ele decidir alguma coisa, acabou, está decidido, não tem como voltar atrás. Se ele realmente quer fazer alguma coisa, ele faz e não tem ninguém que possa questionar ele. Uma passagem também que diz assim, que a gente tem que agradecer e aceitar a providência de Deus, porque a gente é como o barro na mão do Senhor. Deus, ele é o nosso oleiro e nós somos o barro. A Bíblia diz que Deus, ele faz o barro tanto para a honra como para a desonra. E o barro, ele não pode reclamar para o oleiro. Por que você não fizesse assim? Porque quem faz as coisas é o oleiro, é Deus. É Deus que tem a soberania. E cabe simplesmente a gente aceitar e acatar essa providência de Deus e esperar essa providência de Deus no lugar de esperar no homem. Porque o socorro do homem é falho, às vezes o homem é muito falho, sempre o homem é falho. Mas Deus não, Deus, ele é sempre uma pessoa, um amigo que estará ali e esperando que a gente simplesmente tenha fé e confiança para aguardar a providência que ele tem. Amém? Agradeço a oportunidade.